Olá, bem-vindos a mais uma conversa VEX, com a edição especial Perfil de Investimentos. Sou Gabriela Soares, da área de Comunicação e Marketing. Estou aqui para apoiá-los e passar algumas informações do nosso encontro. Primeiro, vou passar a nossa agenda. Teremos as mensagens iniciais, depois falaremos da campanha de perfis, os resultados de 2023, e passaremos as orientações de como alterar o perfil de investimentos. Estarão conosco o Mauro Figueira, diretor-presidente da VEX, e Vinícius Narciso, diretor de Investimentos e Finanças. Antes de dar o início, eu vou passar algumas informações técnicas para vocês. As perguntas devem ser enviadas por meio do chat, o primeiro ícone destacado. Se tiver algum problema de conexão, é só sair e entrar novamente no mesmo link. E lembrá-los que a gente tem aqui na plataforma uma funcionalidade de acessibilidade para a legenda. Se precisar, é só clicar neste segundo ícone. Avisar a todos que este evento está sendo gravado e que será disponibilizado para todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente Mauro Figueira. Desejo a todos uma boa palestra. Bom dia, obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado por estar aqui conosco mais esse bate-papo, essa conversa com a Vext. A gente tem aí bastante informação para passar para vocês. A gente está aqui no mês também de migração de perfis. Então, a gente quer aproveitar para trazer mais conhecimento, tirar as dúvidas, relembrar algumas características importantes do modelo de investimentos. Antes de passar a palavra para o Vinícius, que é o nosso diretor de Finanças e Investimentos, quero fazer uma atualização sobre o processo de eleição. Em primeiro lugar, agradecer a todos que votaram. Nós tivemos um processo bastante divulgado, bastante intenso, muitas participações. O número de participações foi bem maior do que a gente havia observado nas eleições passadas. Acho que isso é fruto aí do maior engajamento dos participantes, das equipes de PIOs, junto aos integrantes, para estarem acompanhando o nosso plano de previdência. Eu já agradeço a vocês que participaram. Se vocês não tiveram oportunidade de participar, fiquem atentos. A gente vai ter eleições de novo daqui a 3 anos, mas fiquem atentos aos nossos comunicados. A participação de vocês é muito importante. E aqui eu deixo primeiro o agradecimento ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal, que encerrou o mandato agora 2020 a 2023, todos muito participativos, muito contributivos, provocadores, nos ajudaram em diversos momentos a tomar as decisões mais adequadas, nos colocaram desafios, todos garantindo aí que temos uma entidade muito segura, administrando as soluções de previdência, sempre buscando excelência para todos vocês, participantes do Plano Vext. E aqui eu quero deixar uma homenagem e um agradecimento especial ao nosso conselheiro Francisco Lima. Francisco, que infelizmente nos deixou aí na sexta-feira por um problema de saúde, e está deixando muita saudade em todos nós. Para aqueles que não conhecem o Francisco, ele trabalhou muitos anos no grupo, trabalhava recentemente na ICN, no Itaguaí Construção Naval. Ele foi eleito 2 vezes conselheiro da Vext pelos participantes, então foram 2 mandatos. Só isso já demonstra aí o quanto ele era admirado e tinha a confiança de seus colegas. O Francisco participou aí de momentos chaves da evolução da entidade, aqui desde processos de digitalização, a criação da marca, lançamento de perfis de investimento, nossa adaptação perante a pandemia da Covid, depois a volta para o escritório. Então, ele sempre foi um parceiro, sempre muito atento, muito contributivo, muito respeitoso nas relações com os demais conselheiros e na relação aqui com os nossos executivos da Vext. Nos deixa bastante saudade. Oramos aqui junto com a família para que ele fique bem, seja bem recebido aí por Deus daqui em diante. E também oramos para que a família receba forças nesse momento bastante difícil e que continue contando aqui conosco em qualquer apoio, qualquer necessidade, principalmente nesse momento aí de
muito delicado para todos. Então, quero deixar aqui um agradecimento especial para o nosso colega e amigo Francisco. Falando ainda dos conselheiros, aqui eu quero dar as boas-vindas, então, para o novo conselho. Vocês votaram, temos aqui conselheiros que foram os 2 conselheiros eleitos, a Caroline Sanselmi e o Sérgio Sacomandi, já foram integrados ao novo conselho. Aqui o Pedro Freitas, a Ludmila, são indicados aí tanto pela Braskem quanto pela construtora OEC. Eles foram reconduzidos, foram com novas indicações pela cada uma das patrocinadoras. E temos aqui a Melina, a conselheira indicada pela Ativos, também já foi integrada ao conselho, já tivemos nossas primeiras interações, tivemos uma reunião já de integração, de conhecimento sobre a Vexti. Então, quero dar boas-vindas a todos. É importante percebermos essa evolução que nós estamos tendo, de forma a trazer mais diversidade, pontos de vista diferentes, experiências que são complementares. Tudo isso nos ajuda bastante a aperfeiçoar cada vez mais nossos processos, nossa governança e a qualidade das soluções que nós prestamos para todos vocês. Então, boas-vindas a todo o conselho, e agradeço mais uma vez aí a participação de todos no processo eleitoral. O nosso conselho fiscal, ele continua com a mesma composição. Nós tivemos uma eleição, o Mário Nano foi eleito novamente aí como representante dos participantes, então dando boas-vindas de novo para o Mário, nosso colega que agora está na Forci. E tanto o Daniel Fulaneto quanto o Afonso Oliveira foram indicados para mais um mandato pelas patrocinadoras Braskem e pela patrocinadora OEC, respectivamente. Então, o conselho que continua conosco, trazendo o seu melhor de conhecimento técnico, específico, financeiro, nas atividades aí do Conselho Fiscal. Lembrando que hoje nós vamos divulgar aí o boletim de investimentos, o nosso canal aí de formação mensal, escrito aí pelo nosso diretor de investimentos, o Vinícius, vai falar daqui a pouco, com o apoio aí também da equipe de comunicação. Vai ser disponibilizado hoje com o resultado aí da rentabilidade do mês de setembro. Então, vou passar aqui a palavra para o Vinícius. Aqui nossas redes sociais, sim. Recomendo que vocês acompanhem. E aí, passar a palavra, então, para o Vinícius. Aí. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Prazer bater esse papo novamente aqui com vocês, na campanha. Então, como o Mauro comentou, a gente está agora ao longo desse mês de outubro, no segundo período, né, de migração de perfis, né, ele fica aberto, está desde o dia 1º agora, vai ficar até dia 31 de outubro. Lembrando que, a partir desse ano, a gente implementou, né, 2 janelas de possibilidade de migração, uma que ocorre no primeiro semestre, e agora essa segunda, nesse mês de outubro. E aí é interessante que, na medida em que você fizer, quem fizer a alteração de perfil ao longo desse mês de outubro, lembrando que se você fizer mais de uma vez, o que vai valer é a última. Então, se você fizer, por exemplo, 5 mudanças ao longo do mês de outubro, a que vai ficar vigente é a última escolhida. E quem fizer, eventualmente, uma alteração de perfil, o novo perfil vai começar a rentabilizar o seu patrimônio a partir de 1º de janeiro do ano que vem, tá? Então, escolher o perfil agora ao longo de outubro, a gente tem novembro, dezembro para fazer a movimentação interna, e o participante vai ter essa rentabilidade já a partir de 1º de janeiro, e o participante vai conseguir ver a nova rentabilidade desse novo perfil a partir da divulgação da cota em fevereiro, da cota de janeiro, né? Então, lá em fevereiro, quando a gente divulgar a cota de janeiro, já vai estar refletindo esse novo perfil escolhido. Quem não quiser mudar de perfil, segue no perfil atual, não tem nenhuma obrigação de fazer alteração. Tanto é que é um pouco do que a gente sempre reforça, que, assim, quando a gente fala,
tem aqui a janela de migração de perfil, ou período de alteração. Não é um convite para alterar de perfil. A gente não está chamando aqui, né, abrindo a possibilidade de simplesmente, vem cá e troca de perfil. Não, é um momento que a gente até fala bastante aqui nas nossas discussões e nas interações com os participantes, é um momento de reflexão, um momento de você avaliar se o perfil que você está adequado, e se não tiver, você tem uma janela, como a gente a partir desse ano, a gente passou a ter duas. Então, a ideia não é simplesmente abrir a possibilidade de uma alteração por si só, mas sim de refletir. E é refletir sobre o quê, né? Que é isso que é importante, né? A gente fala, eu vou refletir sobre o quê? Vai refletir sobre qual objetivo que você tem com o plano, né? Qual é o horizonte de investimento? Meu horizonte de investimento é de longo prazo, é 20 anos, 15, 2? Qual é o meu momento de vida? Eu estou perto de aqui realmente do meu pós-carreira, ou eu estou no começo da minha carreira, né? Eu tenho, qual é a minha estratégia aqui em relação? E qual é o meu nível também de propensão a risco aqui? Eu topo correr mais ou menos risco, eu topo correr mais ou menos de ver aquele meu patrimônio eventualmente no curto prazo ter oscilações. Então, é um momento de você realmente avaliar se o perfil que você está hoje está aderente ali, está alinhado com os seus objetivos, e a gente provoca muito nas campanhas exatamente essa reflexão. E aí a gente fala bastante de perfil, de classe de ativo, a gente sempre gosta também de trazer para vocês aqui alguns conceitos iniciais, que são assim, os principais, que no final de contas, né, para quem eventualmente acabou de entrar no plano ou não teve oportunidade ainda de participar de alguma agenda nossa, o que são esses perfis de investimento no final das contas, né? Perfis são carteiras de investimentos, né? A gente tem aqui 10 perfis de investimentos, são 10 carteiras de investimentos, que são carteiras estruturadas, cada uma tem o seu objetivo de retorno, seu objetivo, seu horizonte de investimento, e cada uma, consequentemente, vai ter um nível de risco e de expectativa de retorno. E como é que a gente determina a estrutura de cada uma dessas carteiras, desses perfis? O objetivo é exatamente possibilitar, por exemplo, ali num participante que está no perfil 2065, ele ter ali a sua carteira estruturada com vistas àquele objetivo de dar um retorno esperado para o perfil 2065, lá quando você entrar no pós-carreira. Então, cada perfil desse tem uma composição de classes de ativos estruturadas conforme a nossa política de investimentos. E o que são as classes de ativos, né? São agrupamentos de tipos de investimentos, né? De tipos de ativos com características similares para facilitar a organização, o acompanhamento, a gestão e a gente também poder ter uma noção ali se o investimento, a gestão está sendo feito em cada uma dessas classes de ativos, como renda fixa, renda variável, ações, investimento no exterior, se eles estão ali em linha com que o mercado desse tipo de ativo está performando. Então, é uma forma de organizar. Então, no final das contas, a gente tem perfis que são carteiras que investem em classes de ativos, né? Então, esses aqui são alguns dos conceitos iniciais que a gente gosta de reforçar bastante para o participante, né? E aí, então, como eu falei ali, hoje a gente tem 10 perfis de investimento, que vai desde o perfil curto prazo até o perfil 2065, subindo de 5 em 5 anos, né? Então, aqui na tela, assim, é o chassi do nosso modelo, né? Então, a gente tem aqui perfis que são com características, né, alocam investimentos em ativos com uma característica mais conservadora, com menor risco, por exemplo, perfil curto prazo, ele tem uma volatilidade, ele tem uma oscilação de preço menor, mais conservador, e isso vai expandindo para a direita, aumentando o horizonte de investimento, portanto, a data-alvo dele vai ficando cada vez mais longo, as carteiras e os ativos vão ficando mais moderados em termos de risco, até os mais arrojados. E aí, qual que é a ideia? Quanto mais para a direita, são os perfis, são os participantes que têm uma boa jornada ainda de acúmulo de patrimônio, vão entrar no pós-carreira, mas no longo prazo. Quanto mais para a esquerda, são participantes que muitas vezes já está perto ali do pós-carreira, ou já é, por exemplo, um assistido, já está recebendo ali uma renda, para ele poder correr menos risco possível nesse desenho, né? Então, esse aqui é um pouco
da composição, que a gente fala bastante. E aí, quando a gente fala, mas o que são... Por que a gente fala assim, o que são carteiras conservadoras, moderadas, arrojadas? A gente gosta de trazer esse desenho, ele é ilustrativo, mas espelha um pouco também, de certa forma, a realidade, que é isso. Então, por exemplo, quando a gente olha ali a linha vermelha, que a gente chama de carteiras conservadoras, o que significa isso? Significa que são investimentos realizados que vão ter ali, pode ver que é uma linha que ela não tem uma grande flutuação, ela praticamente ela segue ali um crescimento contínuo, né, com pequenas oscilações, e no final, no horizonte de investimento dela, ela vai te dar um retorno ok, com pouca flutuação, mas abaixo do que se espera das carteiras mais arrojadas e mais moderadas. Quando a gente vai para a linha amarela, pode ver que a lógica é que carteiras moderadas, elas flutuam mais do que as carteiras conservadoras, podendo eventualmente um mês ou outro até ficar em campo negativo, né, por uma questão de mercado. Mas a tendência, a expectativa é que carteiras mais moderadas tenham ativos que vão dar um retorno maior do que quando você tem carteiras mais conservadoras, principalmente numa janela um pouco mais longa. E aí, carteiras arrojadas, ou seja, os perfis mais longos, eles vão ter uma oscilação maior ainda em relação ao moderado e muito mais em relação ao conservador. Ou seja, pode ficar em vários meses em campo negativo, pode ficar ter oscilações de forma muito mais acentuadas, essas oscilações. Mas a expectativa é que no final da jornada, carteiras mais arrojadas têm uma expectativa de retorno maior que moderado e maior que conservador. Então, os perfis eles seguem essa lógica. Perfis mais curtos, menos volatilidade, menos expectativa de ganho, de rentabilidade. Carteiras mais arrojadas, maior volatilidade, maior movimentação, podendo ficar em campo negativo, mas uma expectativa de retorno maior. Então, a gente gosta de ilustrar também para, muitas vezes, o participante fica preocupado de ver ali a carteira, uma cota negativa no mês, mas ele tem que ter, o participante tem que ter exatamente esse ponto em mente, que isso é esperado, isso vai acontecer necessariamente pela característica do perfil, a não ser que ele seja um perfil mais curto, essa volatilidade tende a ser menor. E aí, para reforçar alguns conceitos aqui que eu acabei de passar. Então, investimentos de curtíssimo prazo e curto prazo, qual é o principal risco desses investimentos aqui? É de você ter uma volatilidade da carteira de investimento, altos e baixos ali daquele investimento. Esses são ativos que, quando você tem aqui no curto prazo, você pode ter movimentos que muito mais focado ali em questões instantâneas, em determinados momentos, questões até muitas vezes emocionais, de comportamento de mercado, do que efetivamente algo estrutural. Quando a gente vai para investimentos mais longos, né, quando a gente olha, qual é o meu objetivo mais de longo prazo, o que eu tenho que encarar de risco? Qual é a minha variável risco? Não é mais volatilidade, é você, eventualmente, não atingir o objetivo com o seu investimento. Então, eu quero investir no longo prazo, eu não posso ficar tão preocupado com o movimento de curto, eu tenho que ficar preocupado se eu estou na minha carteira adequada, na minha carteira mais ali recomendada, para eu atingir meu objetivo lá no longo prazo, 15, 30 anos, né? Então, ali, por isso que a gente fala assim, pode acontecer movimento de curto prazo, de investimento ficar em campo negativo? Pode, mas assim, são investimentos de longo prazo, a gente encara muito mais assim, escolhas de ativos que tem que prevalecer muito mais ali o valor do ativo, o fundamento do ativo, do que efetivamente movimentos especulativos, né? Então, reforçando, participante que deve utilizar o recurso já no curto ou médio prazo, ele escolher um perfil mais longo, ou seja, com uma maior volatilidade, pode fazer com que ele tenha perdas pontuais de patrimônio, né? E se ele já estiver perto de utilizar o recurso, e ele está num perfil mais longo, perfil mais arrojado, ele pode demorar mais tempo ou nem recuperar aquela perda momentânea e você já vai começar a utilizar o recurso. Então, não é adequado você ficar num perfil mais longo do que o previsto, do que o potencial ali, para não ter uma perda e você já começar a utilizar o recurso. Agora, já o participante que tem uma jornada longa ainda, ou seja, ele vai acumular por um bom tempo esse patrimônio, e se ele escolhe um perfil mais curto, o ponto é que ele vai estar num perfil que tende a não ser o adequado e você, num perfil mais curto, pode chegar lá na sua data-alvo, no seu
no seu momento de pós-carreira e você não ter acumulado um patrimônio que você vai poder utilizar conforme você estabelecia antes. Ou seja, eu quero ganhar X reais ou X% do que eu tenho hoje de salário daqui a 30 anos. Você ficar num perfil mais curto, a chance de você não atingir esse objetivo é muito grande. Então, por isso que é importante olhar qual é o melhor perfil com base no seu objetivo de investimento, objetivo aqui com a Previdência, para não correr esse risco de ficar ou mais longo ou mais curto e não atingir os objetivos que você está buscando, né? E aí, a pergunta que acaba nascendo é natural. Bom, então, nessa linha, né, eu sou participante ativo aqui, tô aqui numa das patrocinadoras. Qual o perfil recomendado aqui que a Vext pode me ajudar aqui? Como que eu olho esse tipo de coisa que eu estou aqui? Estou empregado, como é que funciona? Bom, a gente tem o nosso modelo de perfis, que a gente chama modelo de perfis de investimento data-alvo, né? A gente estabelece que, na medida em que o participante completa ali os 65 anos, seria o momento dele entrar ali no pós-carreira. Então, a lógica nesse pós-carreira, quando ele tende a utilizar o recurso dele acumulado aqui com a finalidade previdenciária, né? Então, e aí, olhando o número em si, então, como é que funciona? Bom, um participante, por exemplo, que nasceu em 1950, se eu adiciono mais 65 anos, que seria isso? Então, ele nasceu em 1950, ele vai começar a utilizar o recurso com 65 anos. Essa conta dá 2015. Então, 1950 mais 65, 2015. 2015, tendência que seja já um participante que já esteja utilizando o recurso. Ou então, qual o perfil recomendado dele? O perfil curto prazo. Se ele nasceu em 1971, mais 65, dá 2036. O perfil mais próximo ali, imediatamente superior ao perfil, ao ano de 2036, é o 2040. Então, o perfil recomendado, com base na nossa metodologia, passa a ser o perfil 2040. E assim sucessivamente. Então, o participante que nasceu em 2004, ele mais 65, vai dar 2069. Qual o perfil recomendado? 2065, porque é o último perfil disponível mais próximo de 2069. Então, a matemática é simples, é o ano de nascimento mais 65, que é quando você tende a entrar no pós-carreira. Então, esse passa a ser o perfil recomendado com base na nossa metodologia, tá? Mas, assim, a gente também gosta de reforçar outras variáveis que o participante tem que observar também. Então, que ele pode entender a mecânica do nosso modelo e falar, mas meu objetivo com o plano é outro, não é necessariamente previdência. Eu quero ter esse investimento aqui para diversificar a carteira. Ele tem que considerar isso. Ele pode falar, não, ok, eu até entendo essa questão de horizonte de investimento, mas eu quero me aposentar com 70 anos, eu quero me aposentar com 55. O horizonte de investimento pode ser diferente. A gente utiliza aqui o 65 como uma métrica, mas assim, o participante ele tem a liberdade de ter um outro horizonte. Então, considere isso também. Tá? Pode não ser 65, pode ser 50, pode ser qualquer outra idade, pode ser 80, vai de cada um, né? Outra variável que também a gente comenta, a aceitação da volatilidade, tal do risco. Assim, eu entendo, tudo bem, eu sou novo, tenho ainda uma jornada longa pela frente, mas eu aceito volatilidade, eu aceito que o meu perfil eventualmente vai ficar negativo. Considere isso na sua análise. E a gente está aqui à disposição para apoiar nessa sua leitura, tá, filho? Está aqui nos nossos canais todos para poder apoiar. Esse é um tema bem amplo, né? Eu conheço de investimentos, quanto que eu domino de investimentos? Eu consigo escolher livremente ou eu preciso de um apoio mais incisivo? Quanto do meu patrimônio aqui no plano representa do meu patrimônio agregado? É um valor pequeno ou é um valor alto? Isso tudo tem que ser considerado, tá? Então, é importante ter uma visão ampla, né, dessa questão. Aí, aqui, quando a gente fala aqui um pouco de gestão de investimentos, né, a gente não vai aqui explorar muito esse tema nesse encontro, porque daqui daria uma live só de gestão, mas assim, o material, inclusive, vai ficar disponível, né, no nosso website, mas é mais para mostrar que, assim, por trás dessa questão das carteiras de investimento, dos perfis, das classes, tem toda uma governança, né, que a Vext segue, um ambiente bastante grande, complexo de governança, que envolve análise da legislação do setor de previdência, a questão do mercado de investimentos. A gente tem
normativos, políticas e instrumentos internos que a gente tem que seguir. Existe o Comitê de Investimentos e Risco, né, inclusive com apoio de consultores, para a gente avaliar cenário, avaliar toda a parte do modelo em si. As decisões são levadas para a diretoria de investimento e diretoria executiva, tem o conselho deliberativo, que o Mauro acabou de comentar, que a gente está num novo mandato, o próprio conselho fiscal. Então, são decisões, muitas vezes, a maioria das vezes, colegiadas, com bastante critério, bastante discussão com os consultores. Então, por trás de toda essa técnica, existe um arcabouço documental e de discussão muito grande, né? Então, um ambiente bastante complexo, porque são variáveis importantes que a gente olha de curto, médio e longo prazo. Então, esse é um tema bastante caro para nós aqui, a gente gosta sempre de reforçar, e esse slide, esse material vai ficar disponível, tem vários detalhes aí que vocês podem seguir. O que é interessante, né, que a gente sempre também gosta de reforçar a gente aqui, um dos focos na gestão de investimento é a diversificação. Diversificação olhando também a especialização. Então, a gente tem mais de 30 gestores de investimentos que a gente contrata, e além dos nossos consultores que a gente tem gestores efetivamente dos investimentos, onde a gente aloca os recursos do plano, a gente contrata gestores especializados para cada um dos segmentos de investimento, renda fixa, multimercado, investimento exterior, renda variável, ações, né, mercado de ações, investimentos alternativos e líquidos. Então, na tela aí são alguns dos nossos gestores, alguns bem conhecidos, né, os grandes bancos e assets também, e alguns gestores mais especializados. Então, assim, o foco é sempre em diversificação, né, para reduzir risco, eventualmente melhorar ali até a rentabilidade, baseado ali, tendo como foco ali uma medida de risco e gestores especializados em cada um dos seus segmentos, né? E aí, quando eu comentei lá de classes de ativos, né, e um pouco da lógica lá como que a gente distribui essa questão de risco, essa questão de alocação dos recursos, esse gráfico ele ilustra bem qual que é a lógica da questão da volatilidade, a questão do nível de exposição de cada um dos perfis, né? Então, mais para a esquerda, né, a primeira barra à esquerda, que é o perfil curto prazo, ele é o perfil mais conservador, então tem menor volatilidade esperado, porque ele tem 98% dele alocado na classe renda fixa a curto prazo, que é uma classe que tem investimentos em títulos públicos, pós-fixados, atrelados ali a Selic, ou até crédito privado, atrelado a CDI, com nível de risco baixo, tá? Então, não é zero, não existe investimento de risco zero, mas é risco baixo. E uma pequena alocação em líquidos yield, né? Quando a gente vai caminhando para a direita, pode ver que a barra ali branca ela vai ficando cada vez menor e vai aumentando as barras mais coloridas ali, que são ativos com maior volatilidade. Então, por exemplo, pegar o perfil 2040. O perfil 2040, ele é um dos mais moderados ali, ele tem 26% em renda fixa a curto prazo, mas ele já tem 26% também em renda variável, ou seja, em ações, em fundos de ações. Ele já tem ali 17% na classe renda fixa juro real, investimentos em títulos públicos atrelados a IPCA, tem investimento global, então ele já tem uma característica um pouco mais balanceada ali de alocações diversas nas classes. E aí, partindo para o último perfil, que é o 2065, que é o mais arrojado, que tem uma expectativa de retorno maior, mas um risco maior também, uma volatilidade maior, ele já tem ali 4% em renda fixa a curto prazo, mas ele tem 43% em Bolsa, Brasil, por exemplo, já tem 19% em renda fixa juro real, ele tem uma composição de ativos com maior volatilidade mesmo, tá? Mas a lógica do nosso modelo é que, na medida em que a data-alvo vá se aproximando, esse perfil ele vai ficando cada vez mais conservador na medida em que eu atingir a data-alvo, ele se torna um perfil curto prazo. Então, automaticamente, a gente vai aqui, ano após ano, fazendo esse rebalanceamento para deixar a carteira cada vez mais perto do perfil curto prazo, que é quando, pela nossa metodologia, o participante pretende utilizar o recurso ali. Então, o participante, na medida em que ele escolhe um perfil, ele não muda nenhum daqueles objetivos que a gente apresentou, não muda nada em termos de risco, ele não precisa fazer nada. A gente aqui já vai fazendo as adequações
naturais da composição, tá? Então, é um modelo bem flexível, dinâmico, e ajuda bastante o participante que, na medida que ele está no perfil adequado, ele só acompanhar para poder ver como é que está sendo o resultado e um pouco das estratégias, né? Então, esse mês aqui, a gente divulgou, a gente fez uma divulgação na nossa news, tá? Já está lá no nosso website, que é o Fique Por Dentro. Lá a gente trata sobre cada uma das classes de ativos, né? A gente tem textos que a gente trouxe ali, atualizando um pouco para o participante conhecer o que tem cada classe de ativo no detalhe, sobre os perfis de investimento. A gente tem uma matéria lá que a gente desenvolveu. A gente já traz também algumas pitadas do cenário macro de 2024. Então, nesse QR Code, vocês conseguem chegar lá de forma direta. Tá? Fica disponível também no nosso website, junto com a news. Além do Fique Por Dentro, a gente tem uma vasta gama aqui de canais, né, de informações com periodicidade mensal, bimensal, trimestral, anual, né, a própria lâmina de investimentos, vocês conseguem ver as informações de quais fundos são investidos. Então, a gente tem aqui um leque grande aqui para munir vocês, participantes, de informações, tanto da Vext quanto do mundo de investimentos, do mundo de governança nosso, comunicação, tudo. Então, aqui tem todo tipo de informação, fica disponível também, todas essas informações estão lá no nosso website. Fiquem à vontade para entrar lá, e qualquer dúvida, entre em contato conosco, a gente também mostra o caminho novamente. Tem bastante conteúdo. Além dessa parte de comunicação, a gente, como comentei, a gente tem que seguir também alguns normativos, né, internos na política de investimento, que é aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo, e é o principal documento aqui de investimento, é o que norteia as alocações, é o que norteia a estratégia de investimento, o regulamento de perfis de investimento, onde a gente descreve ali o que é cada um dos perfis, qual é a lógica dos perfis, como é que funciona o modelo, como é que funciona, quem está apto ou não a fazer a migração, e um guia também, um pouco mais ilustrativo do que é a dinâmica dos perfis, né? Tudo isso disponível também nesse QR Code e no nosso website. O foco nem é tanto o resultado, mas a gente vai aproveitar esse webinar aqui para a gente falar um pouquinho de como é que tá os números aí já fechando em setembro, tá? Então, como a gente gosta sempre de trazer aqui, a gente mostra como é que está o resultado, né, dos perfis de investimento desde do seu nascimento. Então, o gráfico acima, por exemplo, é desde janeiro de 20, quando surgiram os perfis de 2035 em diante. Então, a gente está falando aqui de mais de 3 anos, né? E o curioso é que a gente olha mais de 3 anos o Ibovespa praticamente ali no zero. Então, subindo nesse período acumulado 0,80%, nem 1% está dando nesse mais de 3 anos. Em contrapartida, o CDI está subindo 32,5%. Então, dá para perceber bem que é uma janela exótica, né, para o mercado, e muito em função de pandemia, guerra, Rússia e Ucrânia, eleições, uma série de variáveis aí que o mercado encara como trouxeram ruptura para algumas questões do mercado financeiro, e mostra por que os perfis mais longos nessa janela estão performando piores do que os mais curtos, muito em função disso. O mercado, não só de Bolsa Brasil, mas também, por exemplo, Barclays Global é um indicador, medido pelo Barclays, de retorno dos títulos de crédito do global. Então, dá para ver bem ali que nessa janela esses títulos estão negativos. Então, é uma situação bem complexa, a gente gosta sempre de trazer isso para mostrar como está essa janela mais recente, tá? Só que quando a gente desce para o gráfico abaixo, aí aqui a gente amplia a janela, a gente está falando já desde maio de 14, aí aqui sim dá para ver com um pouco mais de precisão qual é a lógica do modelo, que é quanto mais longo é o perfil, maior a expectativa de ganho, embora tenha maior risco também. Então, pode ver, o perfil curto prazo nessa janela está subindo 121%, então desde 2014 até setembro de 23, está subindo 121%, o perfil 2025 já acima, 131%, e o perfil 2030, que naquela oportunidade era o mais longo, lançado em maio de 14, está quase 140% acumulado nessa janela. E do lado direito, vários indicadores
e dá para ver bem aí, por exemplo, perfil 20 e 30, com um nível de risco muito menor, está ganhando do CDI, está ganhando do Ibovespa, quando a gente olha essa janela, o Ibovespa, inclusive, curiosamente, ele também está perdendo do CDI, então mostra bem aí como é que o Brasil é um contexto diferente para... A gente está falando aqui de um Ibovespa, ou seja, o mercado de ações, que deveria ter um retorno maior, mas nessa janela também, embora uma janela longa, ele também está perdendo do CDI, mas já quase empatado ali. Não, teoricamente isso não deveria estar acontecendo, mas está, curiosamente. Então é interessante a gente sempre trazer essas janelas mais longas, que é a lógica, né, de que a gente faz a estruturação. O nosso modelo ele não olha um grande detalhe curto prazo, ele tem uma estrutura mais de longo prazo, mas é importante sempre trazer isso e reforçar isso. E aí, só também para aproveitar o gancho e falar do resultado de setembro, já acumulando, só do acumulado do ano de 2023, considerando já setembro, a gente está falando aqui de, nesse período, a renda fixa, a classe, primeiro gráfico assim, mas a renda fixa a curto prazo, já praticamente ali, já quase batendo, já quase em linha com o CDI, lembrando que essa classe sofreu bastante no começo do ano por conta de Americanas, né, que fez uma movimentação grande no mercado, a gente tinha uma pequena alocação e sofreu um pouquinho com isso daí, mas e aí a tendência é que esse número vai cada vez se aproximar mais do CDI, então já está quase em linha ali. Outro destaque positivo também é a alocação em renda variável, mercado de ações no Brasil. A gente, depois de longos anos, onde a renda variável, né, a gestão ativa, né, ou seja, gestores que buscam ganhar do Ibovespa não estavam conseguindo. Esse ano aqui, isso está acontecendo, ou seja, a gestão ativa, alocação em fundos que tenha como pretensão ganhar do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, esse ano está positivo. E aí, quando a gente traz para baixo e olha o gráfico da rentabilidade líquida, já descontando ali a taxa de custeio, descontando, já aplicando também o resultado da carteira de empréstimos, todos os perfis positivos, mas até em função ali do que está acontecendo com o próprio Ibovespa aqui, ainda que positivo, ele está abaixo do CDI no ano. Então, o Ibovespa em 2023 até setembro, o Ibovespa subindo 6,2% e o CDI quase 9%. Então, isso naturalmente faz com que os perfis mais curtos tenham tenham um retorno melhor do que os perfis mais longos, em razão dessa composição. Mas todos os perfis ali em campo positivo e muito explicado pelo comportamento desses indicadores, tá? Então, se vocês quiserem mais informação dos resultados, a gente está à disposição aqui. A ideia era mais trazer rapidamente aqui um pouco como é que estão os números até setembro, tá? E aí, caminhando já para o final, né, a gente traz aqui alguns estudos, né, bem breves, assim, para situar vocês em relação a algumas variáveis do mercado, né? Então, depois de um período de 3 anos, né, que a gente teve aqui no Brasil de política monetária restritiva, em 2023 a gente começou a gente viu aí, né, o início de um afrouxamento da política monetária, com o início da queda de juros, né, que o Banco Central praticando em relação à Selic. E aí esse gráfico é interessante ver isso, que quando a gente olha desde ali de 95, basicamente um pouquinho depois da implementação do Plano Real, a gente, olhando graficamente, dava para perceber ali uma tendência, chamar de estrutural, de queda no nível de juros no Brasil. Tá? Lógico, tem momentos de alta, mas assim, dá para ver uma tendência de queda. E a gente, depois aqui de 2023, com o início desse afrouxamento monetário, a tendência é que a gente tenha uma continuidade da redução do nível de juros no Brasil. Pelo menos as expectativas que a gente tem aí do Focus, do Banco Central, é que em 2024, 2025, 2026, os juros vão ter queda, né? Então, essa é uma variável importante, né? Bom, qual é o contexto que a gente tem hoje de mercado, olhando médio prazo? Queda de juros, tá? Ponto qual a intensidade? Mais rápido ou nem tanto? Então, essa é uma variável importante para a gente ter em mente, tá? Isso impacta de forma drástica as alocações e a expectativa de ganho de cada um dos perfis. Mas aí significa, então, que eu tenho que sair dos juros, eu não posso ficar mais em juros, eu tenho que buscar bolsa, eu tenho que buscar investimento exterior.
a gente também gosta de trazer bastante essa tabela para mostrar que, assim, o ideal é que, e o recomendado é que não se busque um investimento isolado para tentar ganhar nele, né? Porque quando a gente olha essa tabela, cada coluna dessa é um ano, a gente faz um ranqueamento aqui do melhor investimento para o pior, então são retornos relativos, né? Então, alguns podem ter ficado negativo, ou nenhum negativo no ano, mas qual foi o melhor, mais para cima, até o pior, mais para baixo. E aí, é curioso ver que, assim, não existe ali, como a gente sempre fala, um investimento que só ganha e um que só perde, né? Então, isso significa o quê? Que, assim, o ideal é que não tente acertar qual é o segmento para investir. Então, o nível de juros vai cair, então vou buscar outro ativo? Mas tenha isso em mente, né? É importante ter uma carteira diversificada para evitar que você esteja num investimento que é o que pode ou não ter uma boa rentabilidade, ter um ganho. Então, por quê? Porque é difícil acertar, né? A carteira diversificada tem esse benefício, né? Você além de reduzir risco, né? Você ter uma diversificação na carteira, você evita que você esteja num tipo de ativo que não é o que vai ser o campeão da vez ali, porque é muito difícil acertar qual é o investimento que vai ser feito. Então, isso, ou seja, mercado de juros em baixa, sim, vou buscar outros. Não só buscar outros investimentos, mas ter uma carteira diversificada. Mas aí a gente sempre gosta de também trazer, mas eu vejo aí tem muito analista, eu vejo um mercado aí, consultor falando que o Ibovespa está barato. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. Está barato? Quando a gente olha alguns indicadores, esse indicador na tela é o preço-lucro, é um indicador bastante observado pelo mercado. Quanto mais para baixo está o gráfico, mais, entre aspas, barato estaria o Ibovespa. Quanto mais para cima, mais valorizado ele poderia estar. E você tem uma média ali, por exemplo, de 10,9, que seria uma média desse período. O que significa? Olhando esse indicador, que o Ibovespa está barato. Mas, assim, então isso significa que eu já tenho que comprar só bolsa, ou seja, que eu tenho que ir para um perfil que tenha mais bolsa? Não, porque, assim, tem N variáveis que pode fazer com que o Ibovespa tenha uma correção. Pode ser um ponto positivo de realmente as ações se valorizarem e aí esse indicador subir para um nível acima da média ou para a média, mas também pode ter outros cenários. Pode ter uma redução do nível de lucro das empresas, mantendo o patamar dos preços. Aí esse indicador ele pode subir só por uma correção de lucro, não de valorização das ações. Ou pode ter uma situação até híbrida, você tem uma desvalorização das ações junto com uma queda maior ainda do lucro. Então, esse indicador ele pode subir, mas sem a valorização das ações. Então, qual é a mensagem aqui? Quando a gente vê muito no mercado, a bolsa está barata, pode até estar, mas assim, tem que ter cuidado, porque ela pode não estar tão barata assim, por N variáveis que ainda não estão sendo consideradas pelo mercado. E outra, ela pode levar um bom tempo, ainda que a gente considere que ela esteja barata, ela pode levar um bom tempo para valorizar. Então, o que significa isso daqui? Olhar o contexto de mercado é importante, mas assim, são variáveis tão difíceis de acertar, em momentos, em time de mercado que é tão complicado, a gente recomenda olhar muito mais a lógica do perfil, objetivo de investimento, horizonte de investimento, do que efetivamente tentar acertar qual é o melhor perfil que vai ser ali, tá? Então, a gente gosta de reforçar essa mensagem aqui para vocês, tá? E esses indicadores são importantes para isso. E outro estudo também que a gente sempre faz aqui vou tentar acertar o melhor momento possível para entrar ou sair da bolsa. Então, o que a gente fez aqui? A gente replicou um estudo que o JP faz para o S&P, um dos índices da Bolsa de Nova York, que a gente fez aqui para o Ibovespa. E aí, qual que é a lógica que a gente sempre gosta de trazer aqui? A questão do market time. Então, por exemplo, a gente fez aqui um estudo desde janeiro de 2002 até dezembro de 22, ou seja, 21 anos, mais de 5 mil pregões, 5 mil dias de negociação. Quem ficou esse período todo, de 21 anos, teve um retorno acumulado de mais de 700%, mais de 10% ao ano. Só que se esse participante, esse investidor, que tentou acertar ali o melhor momento para entrar e sair, porque achou que o mercado estava barato ou caro, que é o que a gente acabou de falar, e ele perdeu os 30 melhores dias desses 5 mil dias, o retorno que seria de 700%,
foi para zero. Então, ou seja, tentar acertar o melhor momento é enrascar, pode dar errado. Essa é uma mensagem que a gente gosta de passar. E aí, a gente acabou de, né, falar assim, a gente traz aqui um pouco do que esperar do mercado 24, no mercado 2024. É importante reforçar, né, são inúmeras as variáveis que impactam o mercado. A gente traz aqui algumas, né, que são as mais sensíveis, mas aí você pode perguntar, mas você acabou de falar que não tem que olhar o curto prazo, que não tem que olhar o contexto, que são várias variáveis, né? Mas, assim, a gente sugere, muitas vezes, que você olhe realmente o horizonte de investimento, ao invés de olhar o curto prazo. Mas por que a gente gosta de trazer o que acontece com o mercado em 24? Para você, participante, saber o que vai movimentar o mercado, né? Até para você ter conhecimento do porquê da oscilação do movimento do seu perfil. Seu perfil pode estar num mês positivo, outro negativo, você saber o que pode estar acontecendo no mercado. E para nós aqui na gestão, é importante para a gente eventualmente fazer um ajuste de rumo na estratégia. A gente pode desenhar uma estratégia de longo prazo e essa estratégia ela tem que ser revista por uma questão de curto prazo e até para a gente poder fazer movimentos táticos, né, movimentos de curto prazo. Então, a gente está falando aqui rapidamente de um cenário de, como eu comentei, de queda de juros, né, muito em função do controle que o Banco Central está conseguindo fazer maior aí da inflação, mas ainda o nível de juros reais, que seria juros nominais descontados, a inflação ainda no patamar elevado, que pode suscitar ainda uma queda mais acentuada ainda dos juros nos próximos anos, e o mercado, a economia, o PIB no Brasil, dentro aí do que o mercado espera, perto aí do potencial, então sem grandes surpresas, né? Duas variáveis que vão afetar bastante o mercado é a questão fiscal no Brasil, principalmente em 24, os economistas ainda preocupados se o governo vai conseguir ou não atender às metas fiscais, se vai conseguir ou não controlar o endividamento, né? E como o arcabouço recente aprovado de foco na receita, e quando tem frustração de receita, o mercado já fica mais arisco, piora o humor rapidamente. E lá fora, né, a gente está falando aqui de nível de juros nos Estados Unidos, nas principais economias, provavelmente já perto de se estabilizar, mas vai se estabilizar num patamar bastante elevado. Isso afeta o mercado de forma bem relevante, mas e a tendência é que fique por um pouco mais de tempo, ao longo do ano que vem, de repente entrando até em 25, um patamar elevado, com depois caindo, isso afeta. Também como que vai se desenrolar aí a atividade na China, o governo chinês tentando injetar recursos e fazer uma política para sustentar o crescimento chinês, isso afeta o Brasil, afeta o mundo, além do desenrolar dos conflitos geopolíticos, né? A gente tem o mais recente agora. Isso tudo tende a afetar o mercado o ano que vem, tá? Então, já caminhando para o final, aqui, então, a gente coloca como que hoje você pode escolher o perfil, ou seja, como que eu não quero fazer a conta aqui, vocês têm um sisteminha aí para me ajudar a fazer qual que é o perfil recomendado? Sim, é só no nosso website você consegue achar isso, mas aqui tem um QR Code, acessando aqui, você digitando a sua data de nascimento, você já vai ver qual que é o seu perfil recomendado. Esse material vai ficar disponível, né, relembrando. E como que eu faço para alterar o perfil? É uma pergunta que também a gente pode receber bastante aqui, né? Então, você acessa o nosso website, www.vext.com.br, na área login, logo acima, na barra acima tem a área login. Na telinha do login, você coloca o seu CPF e a sua senha, você vai entrar, vai ter uma parte chamada sobre o meu perfil de investimento. Sobre o meu perfil de investimento, aí você vai poder escolher ali escolher perfil de investimento, uma caixinha, lá você clicando, você consegue ver todas as opções, os 10 perfis de investimento, tem um texto que é importante ler sobre a questão de risco, de escolha, é importante ter isso em mente, tá? Então, aqui o caminho para você poder escolher o perfil. Acho que é isso, então. Para tomar a decisão de investimento do seu patrimônio, Vext, com certeza. Eu devolvo a palavra agora aqui para a Gabi. Oi, Vini, obrigada. Chegou uma pergunta aqui que eu vou te passar agora, tá? Do Diego. Ele está falando assim, uma das composições dos perfis é a renda variável baseada no Ibovespa.
Historicamente, o Bovespa é menor que o CDI, considerando os últimos 10 anos. Assim, queria entender como gerir os FOFs, fundos, para que a renda variável supere o Ibovespa. Excelente, Diego, né? Excelente pergunta, Diego. Que a gente, em relação à renda variável, a gente conta aqui com gestores de FOF, como você colocou, né? Então, o que são gestores de FOF? São gestores que, dentro de uma estratégia definida em conjunto, a gente contrata esse gestor e fala assim, ó, eu tenho esses limites aqui de risco, eu quero correr, eu tenho essa minha estratégia dentro da minha carteira macro, eu quero que você invista com essas características de estratégia, né? E aí, esse gestor, ele aloca os recursos que a gente destina nessa classe em outros gestores de renda variável. Esses outros gestores de renda variável, eles compram ações e alocam em ações de setores que têm uma composição diferente do que o Ibovespa tem. Então, por exemplo, só para ilustrar, se dentro do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa brasileira, 10% é referente a petróleo, o gestor o gestor ativo, ele não acredita que o petróleo vai ser o melhor negócio nos próximos anos, ele vai ter, em vez de 10%, ele vai ter 2%. E aí ele vai botar a diferença em um setor que ele que ele entende que tende a performar melhor. Então, o gestor que vai comprar ação, ele vai ter esse estudo estratégico dele, esse estudo de mercado, esse estudo setorial, para poder alocar e comprar ações no fundo que ele gere, que vai buscar recuperar, pelo menos ganhar, na verdade, do Ibovespa. Então, porque ele pode considerar que tem setores que vão melhores que os outros. Então, a estratégia que o gestor final faz é isso, ele compra ações de setores diferentes do que a média é olhada pelo Ibovespa para ele poder ganhar. Evidente que ele pode, como aconteceu isso nos últimos anos, ele tem uma performance abaixo, mas assim, se ele está convicto, e ele pode até revisar essa alocação, se ele está convicto, ele mantém a posição esperando uma recuperação. Esse ano isso já está acontecendo, como eu mostrei ali. E quando a gente olha uma janela longa, a gestão ativa realmente traz resultado quando a gente compara a gestão ativa versus gestão passiva. Tá? Então, ou seja, o gestor que busca ganhar Ibovespa, quando a gente olha uma janela longa, ele consegue ganhar do Ibovespa. Tá? Senão não faria muito sentido a gente realmente alocar em gestão ativa, bastaria a gente comprar o índice, só que a gente teria um ganho em linha, ou perda, mas estaria em linha com o Ibovespa. A gente quer dar um resultado melhor para o participante e, historicamente, a gente consegue dar quando a gente olha isoladamente a classe de renda variável ações. Né? Quando a gente olha o perfil de investimento, que tem uma composição maior em ações, o perfil de investimento mais longo, como a gente viu ali, numa janela de 3, 4 anos, ele está perdendo, mas é uma característica de mercado, uma composição da carteira, não é algo isolado do Ibovespa. Ok, Vini, tem outra pergunta aqui. Durante o período de alteração, eu posso mudar de perfil se eu me arrepender? Pode sim, pode sim. O participante, por exemplo, hoje a gente está aqui no dia 16. Se o participante entrou no mês de outubro e já fez uma alteração, seja para qual for, para um perfil mais conservador, um perfil mais arrojado, ele fez uma alteração, ele está aqui no nosso webinar, ele reavaliou, quer mudar? Pode mudar. Se até o final do mês ele fizer uma nova reavaliação, pode mudar? Pode. O que vai ficar para ele é a última escolha. Tá? Então, ele pode mudar quantas vezes quiser. A gente não recomenda ficar mudando, porque ficar mudando significa que você está olhando, você não está fazendo muitas vezes a reflexão mais ampla, né, do seu objetivo. O ideal é que não tenha essa sensibilidade tão grande em relação a movimentos de curto prazo, mas se fez, você pode escolher até o final do mês, sem problema nenhum. Aqui tem outra pergunta anônima aqui, perguntando o que acontece quando se atinge o final do ano previsto na data-alvo. Boa pergunta, boa pergunta. Vamos pegar um exemplo que aconteceu agora, em 2020. Né? Em 2014, a gente lançou 4 perfis. A gente lançou o perfil curto prazo, o 2020, 2025 e o 2030. Quando chegou ao final de 2020, esse perfil de investimento 2020 ele foi extinto. Quem estava no perfil 2020 teve a possibilidade de migrar para qualquer um dos outros perfis e quem não tomou a decisão de migrar foi automaticamente levado ao perfil curto prazo. Então, se agora em 2025, ao final de 2025, quem tiver no perfil 2025 e não quiser fazer alteração,
o recurso desse participante ele vai para o curto prazo, ou o participante pode tomar uma decisão aí para um outro perfil, tá? Então, o patrimônio ele é inteiro migrado para um outro perfil. Não tem nenhum pênalti, nenhuma questão que afeta esse patrimônio. Ele é automaticamente realocado. É possível, Vini, utilizar o patrimônio antes da data-alvo escolhida para o perfil de investimento? Boa, também, isso é uma pergunta muitas vezes que a gente recebe, porque muita gente fala, o perfil, então, 2065, eu só posso utilizar o recurso lá em 2065? Não. O perfil quando a gente fala 2065, a gente está falando que o objetivo de investimento, a carteira de investimento, ela foi estruturada para que o participante, em 2065, comece a utilizar o recurso, né? Então, a lógica é isso. Quando chega em 2065, ou seja, o participante que está no perfil 2065, se ele, o participante ativo, que perdeu o vínculo empregatício antes dessa data, ele tem total liberdade de utilizar o recurso da forma que ele quiser, né? Ele tem a questão tributária, evidentemente, mas ele não significa que se ele, por exemplo, sai hoje do plano, ele perde o vínculo, ele sai agora em 2023, ele não vai poder utilizar o recurso. Não, o recurso passa a ficar disponível para ele. A data-alvo ela serve muito mais para estruturar o investimento do que outra coisa. Tem aqui, nosso tempo está esgotando, a última pergunta aqui do Carlos Arruda, que está perguntando quando está prevista a publicação da política de investimentos do Plano VEX, período de 2024 a 2028. Tá, excelente. Carlos, a gente já está aqui, já esses últimos meses já vem discutindo com os nossos consultores, com a nossa diretoria aqui, a estratégia para o ano que vem. A política de investimento, ela é apresentada para o Conselho Deliberativo na última reunião do Conselho Deliberativo desse ano, então vai ser em dezembro. Então, a partir da data, vou até ver qual é o dia aqui, mas a partir dessa data, deve ser comecinho ali de dezembro, provavelmente ali meados de dezembro, essa política de investimento de 24 já vai estar disponível no nosso website, a gente faz uma publicação, a gente vai provavelmente informar no nosso boletim. Então, em dezembro, meados de dezembro, a gente deve estar com essa política já aprovada e ela entra em vigor 1º de janeiro. Normalmente é assim que a gente faz. A gente aprova a política sempre no final do ano, discutido no CIR, discutido na diretoria, discutida no Conselho Deliberativo, aprova a política que entra em vigor no 1º dia útil de janeiro, tá? Finalizamos aqui as perguntas, Vini. Tá, legal. Tem na tela, né? A gente tinha colocado o QR Code para a gente saber, importante vocês colocarem a sua opinião, né? Como foi aqui o webinar, ajuda a gente aqui a redesenhar, fazer algumas adequações, né, Gabi? É isso. Acho que eu devolvo a palavra para o Mauro agora, fazer o encerramento. Obrigado, Vini. Então, obrigado a todos vocês aí que puderam participar, jogaram suas perguntas. Espero ter sido esclarecidos. Importante é vocês estarem atentos, então, ao objetivo de investimento de cada um de vocês, pensando em prazos, pensando nas expectativas, e escolhendo aí o perfil que seja mais adequado para a situação e objetivo de cada um de vocês. A nossa equipe continua à disposição por todos os nossos canais de comunicação, seja pelo chat, pelo e-mail, pelo telefone. Ficamos à disposição de vocês aí e desejamos aí uma excelente semana para todos. Até mais.